sede da Fundação pelo valor de R$ 70 e também online pelo valor de R$ 80. E agora temos o prazer de apresentar o palestrante desta noite, Flávio Neri, que irá nos fornecer sua palavra e compreensão sobre o tema Regozijemo-nos sempre, referente ao capítulo do livro Fonte Viva, de Chico Xavier, editado pelo Espírito Emmanuel. É com você. Ligou. Assim, quando eu botei aqui, apagou. Vamos ver se ele mantém. Boa noite. Boa noite a todos e a todas. É com satisfação que eu retorno a esta casa. Na minha crença, achei que fosse a última palestra na sexta passada. Quem esteve aqui pode lembrar. Mas eu tinha essa palestra que estava agendada como cine e não estava na minha agenda. Mas como eu não tinha compromisso para hoje, eu digo, estou lá e farei com certeza, hoje sim, a última palestra de 2023. Muita alegria para mim, porque esta casa tem me trazido muitas contribuições no olhar abrangente e disruptivo numa nova linguagem do Espiritismo. Muitos interpretam de forma equivocada. Não seria a mudança do Espiritismo. O Espiritismo é atemporal, foi codificado em 1857 por Allan Kardec no Livro dos Espíritos, tem toda uma trajetória que deve ser respeitada, mas a linguagem foi do século XIX. E há um movimento de atualização da linguagem para o século XXI, e obviamente que são termos que foram, no momento histórico oportuno, eram adequados. Mas hoje, para o nosso modelo de pensamento, para a evolução da ciência, para todos os movimentos que na época de Kardec não existia, aí a física quântica surge depois de Kardec, novas linguagens são atualizadas e que elas, muitas, corroboram com os postulados que o Espiritismo nos traz, reforçando aqueles princípios, mas trazendo uma atualização para o século XXI. Então, o tema de hoje, como nossa colega falou, ele foi retirado do livro Fonte Viva. Só que eu peguei um texto que simplesmente é da benfeitora Joana de Ângeles, que é a iluminação interior, que ela vai falar do mesmo assunto dentro de uma linguagem mais atualizada, no sentido da linguagem psicológica. Ela usa a psicologia transpessoal, ela usa a psicologia transacional, e esse texto ele vem subsidiar o texto de Emmanuel, que é de uma profundidade singular, porém, a linguagem de Joana, nesse caso, ela atende mais aos recursos do que eu preciso para falar para vocês. Então, qual vai ser a nossa proposta? Eu vou fazer a leitura do texto de Joana, e a partir do texto de Joana, eu vou me debruçar no texto de Emmanuel, e assim a gente vai tentar discorrer sobre o tema no tempo que temos aqui. É sempre bom que vocês se debrucem na própria literatura para que façam a interpretação a partir da compreensão que vocês conseguem alcançar. Sempre faço esse reforço, porque não custa nada, é 1,5 páginas, vocês lerem a partir da minha interpretação, pode gerar uma inspiração, algo de intuição que possa surgir, e que vocês tenham um insight e de uma outra visão daquela que eu não consegui alcançar. Então, não fiquem muito acomodados com aqueles discursos dos expositores. É sempre importante que nós nos debrucemos também para mergulhar na literatura, devassar outras obras, fazer textos comparados, para assim chegarmos a um grau de entendimento mais ampliado e assim podermos trazer para o nosso cotidiano a proposta que esses benfeitores, como Joana de Ângeles e Emmanuel, os dois participaram da codificação. Tem textos na codificação de Emmanuel e tem textos na codificação de Joana de Ângeles. Salvo engano, Joana de Ângeles assina no Evangelho um Espírito Amigo, e Emmanuel, ele coloca o próprio nome. Então, esses seres continuaram trabalhando além do momento histórico em que foi feito o Pentateuco, os 5 livros base, que são aqueles recursos iniciais para o entendimento do Espiritismo. O Espiritismo, portanto, ele continua evoluindo, e evolui
com todo o pensamento filosófico, científico, e que nós estamos hoje em pleno ano de 2023, e obviamente, e que as linguagens são outras, mas não perdendo aquilo que é a essência da nossa doutrina, que está lá no Pentateuco de Kardec. Então, o que é que Joana de Ângeles vai dizer? Aqui eu estou usando o celular da amiga, que me deu até a senha dela, e depois eu vou invadir o celular dela, e vou olhar tudo que ela não quer que eu veja. Pois bem, o livro de Joana de Ângeles é Iluminação Interior. É um livreto pequenininho, como esses que a Adenauer faz, e que ele escreve, que são livros que foram até presenteados no Natal, aqueles que a gente tem amor sempre, que ele faz num formato menor. Ela também tem uma série. E nessa série de livros pequenos, ela vai trazer exatamente a passagem que Emmanuel traz no livro Fonte Viva, do versículo que ele se utilizou para falar sobre o tema que quase a amiga não consegue nem pronunciar, regozijemo-nos sempre. Lembrei até de Gil do Vigor, é um regozijo, né? Quem viu Gil, é o regozijo. Então ele usava muito essa palavra, regozijemo-nos sempre. Traduzindo para uma linguagem mais coloquial, alegremo-nos sempre, ou alegrai-vos sempre. É óbvio que se nós formos olhar no pé da letra, quem é que poderia dizer que dá para viver alegre sempre? Então o trecho, essa sentença, regozijemo-nos sempre, ela traz algo que poderia ser chamado hoje nas linguagens atuais, chamado positivismo tóxico. Porque há por aí um positivismo que fica, não é o positivismo de Augusto Comte, o filósofo lá do século XIX, contemporâneo de Kardec, não é esse. É o positivismo dessa coisa positiva, que é necessária, mas que às vezes atropela as pessoas nas emoções em que elas estão vivendo e pela sociedade que vivemos, hedonista, utilitarista, egoísta, tenta promover como se só ficar feliz, só estar em estado de felicidade, de alegria, fosse o que deveria ser a realidade que vivemos. E quando nós entendemos que isso é um desserviço para a população. Então, pegando já o texto, que é o regozijemo-nos sempre, obviamente alegremos sempre. Quem é que vai conseguir ficar alegre sempre? É óbvio que não tem condições de estarmos em estado de alegria o tempo todo. E daí vem uma ideia de 4 emoções básicas que são consolidadas por todos os estudiosos do comportamento humano e da psicologia, que a gente não diverge nesses 4. Todo ser humano tem alegria, tristeza, medo e raiva. Todos. Ninguém pode viver sem tristeza, alegria, medo e raiva. A nossa sociedade exalta a alegria e rechaça a tristeza, principalmente. A raiva é até mais permitida, as mulheres usam menos, por isso estudos apontam o índice de depressão na mulher é maior do que nos homens, porque as mulheres reprimem mais esse conteúdo, que é o conteúdo da raiva, não expressa e termina estagnando, e aí seria uma outra linha de abordagem que não vamos entrar no mérito. Mas a raiva os homens às vezes extravasam mais, colocam mais para fora, e às vezes a violência urbana é mais do gênero masculino, porque essa raiva que não é contida, ela é extravasada de uma forma que é equivocada. Então, quando a gente fala sobre isso, aqui não vai ser uma palestra sobre as emoções básicas, tristeza, raiva, medo e alegria, mas é bom que entendamos que a gente tem que aceitar que vivemos momentos que temos raiva, que temos a tristeza, tem momentos que a gente está alegre e tem momentos que está triste. Não dá para ficar alegre o tempo todo. E aí a gente vai falar dos momentos de euforia, que as pessoas buscam uma euforia, um estado eufórico, e para isso se utilizam de recursos para manter esse estado de euforia, de drogas ilícitas, psicoativas e outros recursos, para sempre estar mobilizando uma pseudo-alegria ou uma euforia, que aí vão ter os enquadramentos no DSM da vida, como as disforias, como os transtornos bipolar do comportamento, onde tem momento de tristeza e momento de alegria, aí são as psicopatologias. Mas se nós pudéssemos lidar com a tristeza de uma forma natural e com a alegria quando ela se manifesta de uma forma natural, ou com a raiva quando ela vem e você acolher a raiva como um sentimento, como uma emoção legítima, e até mesmo o medo, que senão nós não estaríamos aqui, teríamos muito menos processos psicopatológicos, quando a gente puder acolher essas emoções básicas como movimentos da nossa evolução antropossócio-psicológica e que foi sendo recursos que o ser espiritual que somos se utilizou
para a manutenção e a preservação da vida. Óbvio que o medo é uma energia de preservação. Sem medo, a gente não preservaria a nossa vida. A tristeza é uma energia de introspecção. Sem tristeza, a gente não introspecta. A gente não pode ficar conosco mesmo. Não é a tristeza que a gente consideraria a patológica, e aí também não vamos falar sobre ela. Mas a tristeza que às vezes arrebata nossas almas, e eu muito gosto de ficar em estados de tristeza, eu tenho uma característica de alegria. Predomina em mim a alegria. Se a gente for falar dos tipos psicológicos de Carl Gustav Jung, predomina em mim a alegria. Eu sou da extroversão, mas tem o lado oposto, que o extrovertido, muitas vezes, a sombra está em introversão. Aí a gente vai fazer análises mais profundas, mas no básico, eu queria deixar que o medo preserva. A tristeza introspecta, é uma energia de introspecção. A alegria é uma energia de extroversão. E a gente precisa se extroverter para interagir com o mundo. E a raiva é uma energia de destruição, que precisa se colocar limite. Jesus viveu todas essas emoções, todas. Teve medo, teve tristeza, teve raiva e teve alegria. Predominava a alegria. Dizem que não via Jesus sorrir, mas Jesus, o homem, Jesus, não o Cristo, o homem que foi cristificado pelas igrejas e pela religião, ele vivia as emoções como humano que era, um espírito puro, óbvio, reencarnado na Terra, com uma proposta, mas ele não estava isento das emoções que o corpo, naquele momento em que ele reencarna, ele tinha, claro, era um espírito de escol, mas ele passava por esses processos, o receio da crucificação, a tristeza quando ele via os apóstolos não compreender o que ele dizia, a raiva no tempo dos vendilhões, obviamente que ele viveu tudo isso. Então, partindo dessa premissa, é importante que, já com a sentença regozijemo-nos sempre, entendamos que quem vai trazer isso é Paulo, na sua carta, que ele escreveu a primeira epístola aos Tessalonicenses. É a primeira epístola, ele tem 2 epístolas aos Tessalonicenses, e lá tem um trecho que é citado por Paulo desse processo do alegrai-vos. E aí, Emmanuel pega justamente o trecho e diz assim, regozijai-vos sempre, ponto. Paulo 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Eu vou ler o texto de Joana, porque ela traz todo o trecho antes do 16, o versículo antes do 16, e vai além do 16, porque vai dar um entendimento mais, uma clareza maior a vocês. Então, vamos lá. Aqui, eu vou pegar o texto para ler, no celular da minha amiga, que eu já abri aqui umas 200 vezes, essa senha vai ficar comigo pro resto da vida, e ela diz assim, é o capítulo 15, Valores Terapêuticos. Paulo, preste atenção, o excelente apóstolo, lúcido e nobre, além de invulgarmente inspirado, era um profundo conhecedor da alma humana. Eu vou falar um pouco sobre Paulo. Eu me espelho muito nele. Eu vou dizer por quê. Suas epístolas desvelam-no e apresentam-no como um psicólogo portador de conhecimentos que, na atualidade, ainda mantém seu caráter de terapia preventiva, quão curadora para os mais variados males. Vocês vão ver por quê. Joana de Anjos vai dizer que esse trecho da Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, ela é um tratado de saúde mental, que ajuda vocês a melhorar a capacidade de relacionar-se com o mundo. Vivendo em uma época de violência e agressividade, na qual predominavam o abuso do poder e o desprestígio da criatura humana, suas palavras, repassadas de sabedoria, são ricas de otimismo, estabelecendo regras para a própria identificação de cada indivíduo, bem como para o seu amadurecimento psicológico, graças às quais se pode autolibertar. Austero consigo mesmo e doce ante o dever, não regateava concessões ao erro, gerador de desequilíbrio da mente e do corpo, convidando os conversos a uma atitude renovada, com real abandono das paixões e emoções perturbadoras, que são matrizes dos sofrimentos que desarmonizam os homens. Asterisco. Escrevendo aos Tessalonicenses, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo de 11 a 26, propõe toda uma estrutura de fraternidade com autoconhecimento. Olhe, a base da vida, que eu sempre tenho propagado e difundido nas minhas exposições, a base nossa para uma melhor vida no mundo é o autoconhecimento,
que aí passa pelo autodescobrimento e todas as etapas que são naturais para que vocês possam conhecer-se melhor e assim viver no mundo de uma forma mais consentânea e coerente com os seus valores, com aquilo que vocês têm de habilidades e de recursos para estar no mundo sem se perder tanto naquilo que o mundo nos chama, nos tirando do propósito maior, que seria o grau de autodeterminação com aquele lugar que todos nós alcançaremos com a nossa designação pessoal. Então, textualmente, suas palavras parecem retiradas de um tratado moderno de relações públicas, de psicologia transacional e transpessoal, com vistas a uma vida feliz. Leiamo-las. Aí eu vou ler agora o que estaria aqui no Novo Testamento, mas como Joana trouxe aqui, eu vou preferir ficar com essa tradução de Joana e não com a de Humberto Roden, que é um pouco diferente. Eu li as duas, a daqui tem uma tradução e aqui tem outra. Vamos a ela. Diz Paulo aos Tessalonicenses. Por isso, começando aqui no capítulo que é o 11, não peguei do início, peguei do 11 ao 26. Por isso, consolai-vos reciprocamente e edificai-vos uns aos outros, como o estáis fazendo. Mas vos rogamos, irmãos, que conheçais bem aqueles que trabalham entre vós, sobre vós presidem no Senhor e vos admoestam, ou seja, vos advertem, e que os prezeis muito em amor por causa de seu trabalho. Tende paz entre vós. Nós vos exortamos a que admoesteis os insubordinados, consoleis os desanimados, advirtam os que são insubordinados, consoleis os desanimados, isso ele está escrevendo aos Tessalonicenses, suporteis os fracos e sejais longânimes ou pacientes para com todos. Ele chama então aqueles a quem ele escrevia para trabalhar justamente a advertência a quem é insubordinado, consola quem é desanimado, suportar os fracos e ser paciente com todos, de um modo geral. E ele continua, Paulo, vede que ninguém retribua a outrem mal por mal, antes segui sempre o que é proveitoso entre vós e para com todos. Aí vem o trecho, alegrai-vos, que a interpretação lá foi regozijai-vos, aqui está, alegrai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Olha o trecho em que essa frase foi colocada. Ele estava fazendo um chamado aos Tessalonicenses a ter paciência, a admoestar quem precisa, mas no final ele termina com esse versículo dizendo, alegrai-vos sempre, diante dessas adversidades, das vicissitudes do caminho, dos nossos conflitos que todos enfrentamos, alegrai-vos sempre, orai sem cessar, porque a oração faz o contato direto com o divino, com Deus, que é o Deus interno. A gente sempre fala isso, não é orar para fora, não é o orar para um Deus externo, é orar em silêncio para que vocês se conectem com o Deus interno, que está em cada um de vós. É o Atman, é o Cristo interno, é o Deus interno, qualquer linguagem que vocês queiram utilizar, é através da oração em que vocês se conectam com essa realidade profunda e que está íncita em cada um de nós, na consciência, e como sendo contato com essa consciência, que é a verdade e que é o Deus interno, vocês encontram um processo de autoiluminação e vão se autotransformando para aquilo que é a nossa designação pessoal. Então, alegrai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Mas não termina aí. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, mas ponde tudo à prova. Está fazendo um chamado para que não desprezemos aquilo que foi trazido anteriormente, as profecias, mas coloquemos tudo à prova. Retende o que é bom. Abstende-vos de toda forma do mal. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados completos e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que vos chama, ele também o é. Irmãos, orai por nós. Saudai a todos os irmãos com ósculo santo, com ósculo santo. Para aí. Fecha os versículos que eu trouxe nesse momento. E Joana termina.
Todos esses ensinamentos estão centrados nos mais avançados códigos de saúde mental e de equilíbrio moral. Olha o que ela fala, que todos esses ensinamentos que eu acabei de ler para vocês estariam completamente ancorados e centrados nos mais avançados códigos de saúde mental e de equilíbrio moral. Mediante uma análise correta, chega-se à conclusão de que muitos dos conceitos modernos, em favor do interrelacionamento pessoal, que é que a gente precisa, sadio, parecem retirados do texto em referência. Ela quer dizer que esse trecho de Paulo, daí poderia ser tirado todos os tratados de interrelacionamento pessoal para que tenhamos relações saudáveis com o outro, conosco mesmo e com o mundo. Parecem retirados do texto em referência, como de outros da sua pluma de ouro. Havendo sido vítima do próprio como do ódio alheio, Paulo, né? Foi vítima do próprio ódio, do ódio alheio, compreendeu a excelência do amor e aplicou as técnicas para cultivá-lo no coração. Que legal esse texto de Joana. Desprezado inúmeras vezes que foi, apedrejado, cuspiram nele, execraram ele viveu tudo isso. Mas ele também fez o mesmo. E aí a recomendação que eu farei no final dessa leitura, que vocês leiam Paulo Estevão. Para mim, uma das melhores obras da literatura mundial, do espiritismo e fora do espiritismo, no meu ponto de vista, e de muitos leitores, é considerado uma das obras lapidar da literatura mundial, lapidares, né? Talvez lapidares, da literatura mundial. Não percam a oportunidade de se conectar com a obra Paulo Estevão. Tem palestrantes, tem oradores espíritas, tem dirigentes de casa que todo Natal, todo final de ano, eles tiram o mês de novembro e dezembro para ir se conectando com o psiquismo do Cristo, a leitura do livro Paulo Estevão. Eu já li 2 vezes, foram poucas. O outro livro que também a gente lê todo final de ano, que eu já li 5 vezes, é o Boa Nova, de Humberto de Campos. Por quê? Nesse final de ano, o psiquismo do planeta, eu vi a palestra de Adenauer aqui, falando sobre Natal e Jesus, ele fala que há estudos que mostram que há uma mudança da psicosfera da Terra, porque as vibrações do Natal atraem um campo de solidariedade, de fraternidade, que não deveria se restringir apenas aos dias 24 e 25, com trocas de presente. Aí eu lembro daquela música, Natal Todo Dia, do Roupa Nova, né? Que bom que fosse Natal todo dia, que a gente não faz o Natal todo dia. O Natal é o nascimento, no meu ponto de vista, do Cristo, que foi o exemplo e modelo da humanidade, como o exemplo maior de solidariedade, fraternidade e amor que a gente pôde ter. O nascimento, o Natal, deveria ser o nascimento do Cristo em nossas vidas o tempo todo. Hoje, amanhã, dia 31, dia 1º, 2, 3, 4, todos os dias, permitir que o Cristo nasça em nós. E esse caminho de construção, segundo aqui a linguagem da benfeitora Joana de Ângeles, é justamente dentro de um contexto onde, deixa eu tirar isso aqui, que apareceu aqui um negócio aqui para escrever, aqui. E é um contexto onde ela diz que Paulo traz, nesses versículos, um tratado de interrelacionamento, que a gente poderia ler, aprofundar, estudar e vivenciar. E aí ela termina. Desprezado inúmeras vezes, fortaleceu o ânimo na oração e na irrestrita confiança em Deus, que jamais desampara aqueles que o buscam. Médio de invulgares faculdades, recomendou respeito ao espírito. Ele era um médium. E identificando os elementos, como todos nós somos, mas era mais ostensivo, e identificando os elementos que constituem o homem, espírito, alma e corpo, ou em termos atuais, espírito, perispírito e matéria, propôs o equilíbrio moral como recurso terapêutico para a saúde total e a construção do templo eterno no íntimo, no qual o Senhor Jesus habitará sublimando os sentimentos e as realizações do indivíduo. Finaliza o texto dela. Então esse final é muito, muito interessante. Ela fala que com essa trilogia espírito, alma e corpo, ele contempla isso em termos atuais, espírito, perispírito e matéria, ele propôs nesses versículos o equilíbrio moral como recurso terapêutico para a saúde total. Então, Emmanuel vai dizer, em outros momentos, você quer seu celular de volta, amigo? Eu posso deixar aqui no final lhe dou? Ok. Então, Emmanuel vai dizer, no livro Consolador, eu não sei se eu sei de cabeça, mas o que é saúde para ele? Ele vai dizer que é o completo bem-estar da alma. É óbvio que a gente entende que a Organização Mundial de Saúde tem uma construção do que seria saúde. É o completo bem-estar psíquico, sei o que, para. Mas Emmanuel traduz numa simples frase, numa sentença. Saúde
é o completo bem-estar da alma. Quem é que pode ter isso nesse momento da atualidade? Acho que quase ninguém na Terra tem um completo bem-estar da alma. Jesus tinha um completo bem-estar da alma. Ele era uno com o Pai. E aí, o Saulo de Tarso, que vocês não conhecem, alguns de vocês não conhecem, que se tornou Paulo, é esse ser que vai escrever aos Tessalonicenses, fazendo esse chamamento para esse regozijai-vos sempre, regozijemo-nos sempre, alegremo-nos sempre, mesmo diante das dificuldades, das vicissitudes do caminho. Ele vivenciou isso, ele vivenciou o holocausto, que foi da cegueira, mas a intolerância e a raiva que também foi vivida por ele contra os cristãos, mais especificamente no livro contra Estevão, onde ele pediu apedrejamento, ele se apaixonou por Abigail, a esposa de Estevão. O livro é lindo, meus amigos. Quem gosta de romances, novela, leiam Paulo Estevão, porque é uma obra lapidar. Eu sempre digo 5 romances, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia e Paulo Estevão. São 5 romances que vocês vão ter um banho de luz nas suas almas ao ver as histórias de Lívia, em há 2000 anos, Célia, em 50 anos depois, em Ave Cristo, Quinto Varro e o outro lá, o personagem, Alcione em Renúncia e Paulo e Estevão no livro Paulo e Estevão. Paulo, portanto, esse cara que vai escrever isso, esse apóstolo do Cristo, que não fazia parte dos 12, ele vai viver o calvário da dor de ter perseguido Cristo até o momento em que ele não aguenta mais, que ele pede autorização ao Sinédrio para ir perseguindo por tudo que é lugar, e ele nesse caminho, nessa jornada para o deserto, a noite escura de sua alma, ele encontra na estrada de Damasco a aparição do Cristo, quando ele se ajoelha e fica cego, e automaticamente diz assim, que queres? Cristo fala, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo diz assim, Senhor, o que queres que eu faça? Ou seja, ele já não suporta mais perseguir esse Cristo, todo lugar aparece esse Cristo, mas mesmo nesse sofrimento atroz que ele viveu, ele consegue se entregar a um outro padrão, que é a outra polaridade do Saulo, que virou Paulo, e que é isso que a gente às vezes fica muito perdido, o fundamentalismo, a rigidez, o rigor. Para ele foi necessário, ele divulgou todo o cristianismo para o Ocidente e Oriente conhecido, mas ele também tinha nele um assassino. Olha a alegria que eu tenho. Ele tinha nele uma pessoa despótica, autoritária, impiedosa, porque quando ele fez o que ele fez com Estevão, ele era cruel. Ele viveu aquilo que nós outros poderíamos execrar em qualquer pessoa hoje, na atualidade. Mas é aí que entra outro espaço de consciência. O Cristo, ou melhor, Deus, o Criador de tudo que é a consciência suprema, vê em nós um Paulo. Mesmo no assassino Saulo, mesmo no perseguidor de cristão Saulo, Deus, Jesus, via nele a possibilidade do Paulo. E por isso que a gente não deve julgar ninguém. Nós não sabemos o potencial que está inato, a habilidade que tem em cada um de nós, e que uma mudança de chave pode acontecer e levar a gente para o mais, naquilo que seria o propósito das nossas existências, né? Viver no bem, claro, com as nossas dificuldades, as injunções do dia a dia, mas alegrando-nos sempre, regozijando-nos sempre, porque nosso fanal, a nossa fatalidade única é a nossa bem-aventurança, ou a nossa designação pessoal, que um dia alcançaremos com as escolhas que estejamos fazendo. Então, Saulo, ele sai do Saulo perseguidor para o Saulo divulgador do cristianismo. E nesse movimento de alma vivido, numa única encarnação, porque tem gente que vê numa encarnação toda atrapalhada, depois volta em uma outra, se melhora um pouco, ele não. Numa encarnação ele era um assassino perverso, perseguidor de cristãos, não matou com a própria mão, mas ele mandava matar, e ao mesmo tempo ele se entrega para viver o Cristo. Um momento ele diz que Jesus, já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive através de mim. E ele faz o bom combate, vai para todas as cidades, fazendo carta para todo mundo, mandando, entusiasmando, emulando, porque você sabe que entusiasmo vem do grego, é verdadeiro, eu tenho um Deus dentro de mim, eu sou uma pessoa entusiasta, e isso é difícil conter. Eu me lembro muito de meu amigo Ildefonso, também um entusiasta, eu e ele 2 piscianos, aí nada com a astrologia, mas é porque coincidia, 9 de março, ele 11 de março, eu tinha muita afinidade com o doutor Ildefonso, e ele era muito amigo de Adenauer também, ficava noites, enfim, dialogando com o Ildefonso. Ele desencarnou com quase 96 anos de idade, e eu tive o privilégio de conviver com ele quase que 20 anos, e nesse convívio,
que eu tive com ele me entusiasmava e eu entusiasmava ele. É você, jovem, que vai tocar o espiritismo no futuro. Não fique preso a essas coisas, esses dogmas que a gente está trazendo para dentro do espiritismo, do nosso passado de vivência nas religiões mais conservadoras e dogmáticas. Ele me emulava. Não repita esses padrões de alguns expositores. A gente fazia debates assim que eram muito prolíficos e profícuos durante todas as nossas madrugadas, que a gente ficava na cadeira até 1h da manhã, ele cochilava, eu digo, Delfonso, tenho que ir. Aí eu pegava e vinha, ele morava na Lapinha, eu ia, deixava ele lá. Ele foi um verdadeiro pai, não biológico, mas um referencial para mim. E ele é um entusiasta, eu também sou. Essa é a minha característica. Eu tenho tristeza, tenho muita raiva, tenho também muito medo, mas predomina a alegria. Eu tenho uma alegria de viver, eu tenho um entusiasmo pela vida. E quando eu vejo Paulo fazendo o que ele fez, é a capacidade de transmutação de tudo que vocês trazem em vocês, quando vocês usam isso, a energia para um outro objetivo. A energia da raiva, quando bem utilizada, ela coloca limite. Ela diz não para um abusador, para uma relação tóxica. Vocês têm benefícios quando vocês utilizam a energia da raiva. A passividade gera o abuso. Então é preciso colocar limite. O medo preserva, eu estava falando, a alegria extroverte, a tristeza introverte e, qual é o outro? Medo preserva. O medo preserva. Todas essas emoções são básicas. E os animais têm. Cachorro tem, gente. Medo. Eu tenho 2 bulldogs. Eles têm medo. O cachorro tem raiva. Fica triste. E também tem alegria. As 4 emoções que os humanos têm, o cachorro tem. Isso é fato. Ok? Mas como não é esse o nosso escopo, eu fiz esse movimento todo, que eu sei que o tempo aqui tem que ser respeitado, eu tenho até 19 ali pelo aquele relógio. Olha que maravilha, eu tenho 12 minutos, é uma eternidade. Eu pensei que eu só tinha 5 minutos, então eu vou ficar mais calmo. Então vai dar tempo de fazer a ponte com o texto de Joana, que eu recomendo que vocês leiam, que eu acabei de ler. Obviamente vocês podem comprar, Iluminação Interior, se não me engano é esse o título. E agora o Fonte Viva. Que aí, o que é que Emmanuel vai dizer? Vamos juntos? Ele diz: o texto evangélico não nos exorta ao júbilo, contentamento, alegria, felicidade, somente nos dias em que nos sintamos pessoalmente felizes. Não é só nos momentos que vocês se sintam pessoalmente felizes. É manter a alegria sempre. É Emmanuel falando aqui a partir de Saulo. Vamos tentar trazer para a nossa realidade. Ah, Flávio, você acabou de dizer que não dá para ficar em estado de alegria sempre. Como é que eu vou viver esse estado de alegria sempre? Você vai ver o que ele vai trazer aqui como referência para vocês não polarizarem. Achar que não pode ter momentos de tristeza. Eu falei que eu vivo tristezas e gosto da tristeza. Eu vou exemplificar. Quando eu faço terapia atualmente há 2 anos, já fiz 4 anos, são 6 anos de terapia. Nesses 2 anos que eu estou com o meu terapeuta virtual, quando termina a sessão, tem momentos que eu quero chorar. Eu vou para o chão, me deito e choro. É tão gostoso. Quando eu choro, eu libero as barreiras, eu baixo as minhas barreiras egóicas de resistência, de racionalização, de justificação, de tudo isso que a gente cria para manter o ego em evidência, para não ser contraditado, não ser contrariado. Quando eu acabo minha sessão com o meu terapeuta, super contribuição na minha vida, eu digo assim, não vou descer agora não vou para a perturbação do dia, empregada, minha esposa, agonia, serviço, paciente, calma, fique com você, é um momento de introspecção. Na minha introspecção, que a gente devia fazer mais vezes, ao acordar, ao dormir, durante o dia, nós não fazemos, de um modo geral, nós não temos espaço nas nossas agendas para as introspecções. Nós devemos criar esses espaços de introspecção, mais vezes do que a extroversão, porque o mundo nos chama para fora. Óbvio que você pode ficar fora, mas é preciso ter tempo de introverter, de ficar consigo mesmo, em presença, em atenção plena, na linguagem atual, em mindfulness, até numa palestra, lavando um prato, mas momentos mesmo de isolamento, dentro de sua própria casa, numa varanda, numa rede, contemplar a natureza, olhar para as suas idiosincrasias, as suas inabilidades com afeto e com amor. Nossa, eu ainda tenho essa característica, essa predisposição, ou essa tendência que vocês que estão na URI sabem, os termos atualizados. Eu tenho essa tendência à maledicência, Flávio. O que é que você está fazendo com isso? Será que de novo vai repetir o mesmo padrão? Aí você, poxa, mas eu tenho uma irritabilidade dentro de mim quando eu sou contrariado. Ele me fez ver, meu terapeuta, e é real. Aí eu entro num processo de tristeza por analisar essas coisas que ainda habitam em mim e choro. Choro. É tão gostoso. Na hora que eu choro, algo acontece.
Eu não sei explicar, mas há uma expansão perispiritual, há uma descarga na visão da neurociência. É como se o sistema simpático estivesse em hipervigilância, em atividade extrema, com liberação de adrenalina. Quando você baixa as barreiras, baixa as resistências egóicas, você entra no espaço de parasimpaticotonia. Em acetilcolina, vai entrar em estados colinérgicos, e aí você relaxa, o corpo arrepia, é como se eu percebesse as presenças que estão o tempo todo polulando em volta de nós outros, mas como a gente não para ouvir a voz interna, e nem ouvir as inspirações dos amigos, como vocês sabem, os nossos benfeitores, os amigos espirituais estão sempre nos inspirando, a gente não para ouvir, aí termina ficando você com você mesmo, nem com Deus, porque Deus está dentro. Se você não ouve nem Deus. Como é que vai ouvir Deus? Se você não para se ouvir a voz do coração, ouvir a voz interna. Como é que vai ouvir inspiração de uma entidade que está lhe inspirando para um caminho legal? Não tem como. Você está só no fazer externo. Vavu, acorda, celular, e vai dormir, meio-dia está almoçando no celular, e vai deitar e dar uma olhada no celular. É uma coisa assim que a gente perde o contato com o que é o essencial à nossa vida. Viver no mundo, contemplar os prazeres do mundo, eu sempre digo isso, mas não esquecer o essencial, que é o cuidado com o espírito imortal. No fazer, na diversão, no barradão, na fonte nova, presença, em contato com vocês, ou momentos de introspecção fora desses espaços de extroversão. A gente não consegue ficar um momento de silêncio, sai da palestra e bota o negócio do carro, vai no rádio, aí chega em casa, vê o jornal, aí dirige o jornal, vê a novela, aí termina a novela, vê o The Voice, aí vem isso, vem uma série, e Aí quando para, tá pifada a energia mental, com a carga de desgaste adrenérgico e de muito açúcar sendo consumido, aí fica esvaído de energia e não sabe por quê, porque não para, a mente o tempo todo. Então, esses lugares de introspecção são fundamentais para a conexão com a verdade, conexão com Deus, conexão com a nossa essência divina. Então, esses espaços devem ser construídos. E não é a sociedade que vai dizer, porque se a gente ficar a reboque da sociedade, a gente nunca tem tempo para nada. Vocês ficam a serviço até das respostas rápidas no WhatsApp, onde você não pode demorar. Visualizou, você viu, Flávio não respondeu, como assim? Meu amigo, você fica tão com a obrigação de responder, que é melhor nem ver. Não vou ver, porque se eu ver, meu Deus, eu vejo o vídeo, meu Deus, fulana mandou, meu Deus, se eu olhar, eu não quero olhar agora, porque eu sei como funciona. Se eu pegar e clicar naquilo, começou. Eu aí não tenho controle total, eu vou lá e respondo a ela, mas o cara do Centro Espírita, Flávia, agenda, você vai fazer a palestra tal dia na Casa do Caminho, você tem a... Aí eu começo, peraí, aí eu vou responder a um e a outro, daqui a pouco, o que eu ia fazer mesmo? Eu fui no celular só divulgar a palestra de hoje. Que diabo eu fui clicar naquela bolinha verde, que eu já nem sei o que eu estou fazendo aqui dentro mais. Às vezes eu me perco. Isso é falta de autodomínio. Vocês estão rindo porque vocês também vivem isso. Eu sei que vocês vivem isso. A gente vai para um objetivo específico, que é a mente focada. Eu não tenho ainda essa habilidade, estou construindo. Eu já olhei que eu tenho essa fragilidade, e por perceber essa fragilidade em mim, eu estou o tempo todo vigilante, porque antes eu não era vigilante, eu não sabia. Eu digo, calma, Flávio, respira, eu vou entrar nele. É tipo assim, vou fazer aqui uma forma de teatro. É ele que eu vou... Calma, eu tenho palestra daqui a pouco, não se perca. Aí eu vou e pego. Aí quando eu pego, só vou para isso, é divulgar a palestra. Mentira, eu vi o WhatsApp, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Me chamaram aqui, peraí, não clique não, eu comigo mesmo, não clique não, Flávio, não vá não, que é barril, não vá não, que você vai se perder todo aí. Aí eu fui, respondi, poxa, aí o colega falou, Flávio, já perguntei a você desde ontem, eu digo, peraí, aí eu digo, mas não ia responder agora, eu vou entrar na palestra, mas já está desde anteontem, né, deixa eu responder, fulano, aí daqui a pouco me perdi, ele responde na hora, está online, ele começou a querer falar comigo, aí eu digo, meu Deus, me pegou, eu digo, não, eu estou indo para a palestra, aí começa o tormento, você já sabe que já é o seu propósito, eu digo, mas eu fui fazer o que mesmo? Flávio, você ia divulgar no story do Instagram, sua palestra de hoje, você não fez. Eu rodei tudo, fui no YouTube, peguei um link que o cara me mandou, olhei uma coisa que não tinha nada a ver, depois eu fui para outra coisa, fui para minha página, o que eu estou fazendo aqui mesmo? Já me perdi. É assim, vocês estão rindo porque vocês vivem isso. E vocês nunca terão controle sobre... A tecnologia é a serviço da vida. Isso aqui é maravilhoso, é um avanço que eu não quero nunca mais retroceder ao passado. A gente não pode ser dominado por ela. Vocês que têm que ser o gestor dela, do tempo que se dedica. Mas é muito difícil, porque libera dopamina, dá uma sensação de prazer, e vocês ficam naquela timeline que parece que foi criada pelo Satanás, que nunca termina. No Instagram você fica assim, meu Deus, vai acabar quando? Só mais um pouquinho. Não acaba nunca. Então, se vocês se deixarem tomar por isso, vocês viram refém da sociedade, da cultura, e não tem a sua autodeterminação, que deveria ser vocês gerenciando as próprias realidades internas. E aí ele vai continuar. Agora eu tenho 4 minutos. Assevera com simplicidade, regozijai-vos sempre. Nada existe no mundo, meus amigos, que não possa transformar-se em respeitável motivo de trabalho, alegria e santificação. E a própria natureza, a cada dia, exibe expressivos ensinamentos nesse particular.
depois da tempestade que arranca raízes, mutila árvores, destrói ninhos e enlameia estradas, a sementeira reaparece, o tronco deita vergônteas novas, galhos novos, e as aves refazem os lares suspensos e o caminho se coroa de sol. Somente o homem, herói da inteligência, guarda consigo a carantonha ou a carranca do pessimismo por tempo indeterminado, qual se fora gênio irado e desiludido, interessado em destruir o que lhe não pertence. A ausência, ele vai dizer, Emmanuel, a ausência continuada de esperança e de alegria na alma significa evolução deficitária. Vou repetir. A ausência continuada, se vocês estão vivendo a ausência continuada de esperança e de alegria na alma, significa evolução deficitária. Por toda parte, há convites à edificação e ao aprimoramento, desafiando-nos à ação no engrandecimento comum. Ninguém é tão infeliz que não possa produzir alguns pensamentos de bondade, nem tão pobre que não possa distribuir alguns sorrisos e boas palavras com os seus companheiros na luta cotidiana. Tristeza, de todo instante, é ferrugem nas engrenagens da alma. Quem vive em estados mórbidos de tristeza é ferrugem na engrenagem da alma. Não dá para retroalimentar a tristeza por muito tempo. Viver a tristeza, entra nela, curte um pouquinho e sai dela. Ah, como sai, Flávio? Várias formas. Quando vocês negam a tristeza, é mais fácil que elas lhe tomem. Quando vocês reconhecem a tristeza e olham para a tristeza no momento que ela aparece, é muito mais pouco provável que vocês avancem para estados depressivos ou de tristezas mórbidas. Tristeza, de todo instante, é ferrugem nas engrenagens da alma. Lamentação, quanto mais, lamúria, quanto mais, é ociosidade ou resistência destrutiva. Tenho 2 minutos, que os passistas segurem. É necessário acordar o coração e atender dignamente à parte que nos compete no drama evolutivo da vida, sem ódio, sem queixa, sem desânimo. A experiência é o que é. Aí eu lembro de um autor das constelações familiares, que é Juan Garriga, um psicólogo, gestalt terapeuta, fala assim, é um livro chamado Assentimento, dizer sim à vida. A vida é o que é. A gente tem que enfrentar os desafios da vida sem querer resistir àquilo que é imposto. A Adenauer fala direito, veio para você, é seu. A gente fala aqui na ULI, bateu, doeu, leva que é seu. Então, acolhe, que aquilo lhe servirá como aprendizado evolutivo, se você souber utilizar-se da lição. A experiência é o que é. Nossos companheiros são o que são. Não querer mudar o outro, controlar o outro, para que fique mais palatável para conviver com vocês. É vocês que têm que cuidar de vocês para lidar com o outro do jeito que o outro é. E é muito difícil, viu, gente? Eu não estou falando que eu faça isso, não. É uma busca que eu estou desenfreada na minha existência. Nossos companheiros são o que são. Cada qual de nós recebe o quinhão de luta imprescindível ao aprendizado que devemos realizar. Ninguém está deserdado de oportunidades em favor da sua melhoria. A grande questão, meus irmãos, é obedecer a Deus, Emmanuel falando, amando e servir ao próximo com boa vontade. Quem solucionou semelhante problema dentro de si mesmo, sabe que todas as criaturas e situações da senda são mensagens vivas em que podemos recolher as bênçãos do amor e da sabedoria se aceitamos a lição que o Senhor nos oferece. E assim ele termina. Nesse sentido, pois, não nos esqueçamos de que Paulo, o intimorato batalhador do Evangelho, sob tormentas de preocupações, encontrou recurso em si mesmo para dizer aos irmãos de luta, regozijai-vos sempre. Alegrai-vos sempre, meus irmãos. Um final de ano repleto de paz, de realizações do bem, e que vocês façam escolhas que promovam vocês para o mais daquilo que vocês vieram fazer, assim gerando um campo melhor de convivência nesse planeta. Muita paz, muito obrigado e até mais. Agradecemos ao nosso querido palestrante e que possamos refletir, né, sobre a mensagem aqui trazida. Vamos agora dar início ao passe coletivo. Convidamos os médios passistas a se posicionarem. Em silêncio, vamos agradecer a equipe de trabalhadores aqui presente, aos amigos espirituais desta casa e ao mestre
e amigo Jesus, que nos inspira a ser cada dia melhor. Que a paz em que nos encontramos agora sirva de amparo e leveza para nosso ser, a fim de que possamos encontrar aqui a força e o desejo de se melhorar. Que a luz que nos ilumina neste momento seja também para que possamos encontrar em nós mesmos nossa própria luz. Que nas nossas reflexões e meditações possamos encontrar as respostas e a disposição para amar e enfrentar os momentos difíceis que passamos e, assim, entender que estamos aqui para aprender e que a vida é um aprendizado constante. Saber que nunca estamos sozinhos nesta caminhada. Estamos com aquele com quem sintonizamos. Portanto, o desejo de querer se melhorar e o esforço para tal atrairá para si amigos benfeitores que desejam auxiliar. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos, conectados e contagiados com a energia curativa desta casa, buscando esclarecimento e crescimento interior. Que possamos sair daqui com as energias renovadas de amor e paz, contagiando